buenas tardes, diretamente da Zumbilândia, Costa da Lagoa, Florianópolis, a nossa TV, a nossa TV particular para combater os anseios de perseguição da própria televisão da Floripa, né? Que eles não admitem ninguém contribuir com a realidade do lugar, eles querem criar uma realidade que não condiz com o que as pessoas vivem nesse lugar, nessa Zumbilândia, nessa Drogadilândia construída, enlutada, a cópia de ideologias, né, que eles não são capazes nem sequer de criar ideias novas, fazer a criação de uma realidade diferenciada, então copiam ideias péssimas da política escrota internacional e saem colocando isso como empoderamento nas escolas, empoderamento da sociedade, das crianças, e acabando com a cultura local, no caso da Costa da Lagoa, que deveria ser um lugar isolado, preservado, ambiente que não seja compatível com tóxicos, com uma realidade bem diferente do que é vivido aqui. E como eu já tenho separado a caneta para entregar para as autoridades, para conter um pouco a demanda dessa perseguição insana, perseguição orquestrada, perseguição judicial, que é muito pior que a perseguição local e o ostracismo local que a gente tem passado nesses anos, que pode ser confirmado nesse fim de ano, Natal e fim de semana, por outras famílias, além das que já estiveram fazendo essa comprovação científica no local, caso comparado com o da nossa família, sem comparar com o caso da nossa família. Pessoas sensíveis como eu, elas têm mais sensores que pessoas normalmente noiadas, metanoiadas e não megnoiadas. Megnoiadas são muito sensíveis, extremamente sensíveis a esse tipo de construção social que num momento acha que o veganismo é incrível e dado o momento quando você está usando para uma cura de saúde, considera que você é egoísta, que o veganismo não é para isso, que é para seita, que finge que gosta de animais, quando na verdade muitas pessoas por trás dessa seita que finge que gosta de animais, em vez de proteger animais, de cuidar de animais, promove mazelas muito maiores para esses animais, querendo identificar eles com uma natureza que não pertence a esses animais. Mais ou menos o que estão fazendo com as nossas crianças na escola, tentando tirar eles da natureza divina que eles têm para colocá-los numa natureza programada, artificial, supostamente de igualdades, que nos afasta da nossa divinidade, do Deus que existe em nós e das particularidades individuais de cada um, nos afastando de nós mesmos e utilizando essas escolas. Muita munição. A família Arquitetos tem muita munição e muito discernimento. Por isso que não machucou ninguém com munição de verdade em toda essa perseguição orquestrada politicamente contra a família. Porque a munição da família é muito mais inteligência emocional do que facões, amansa-louco e outros meios de defesa, como pólvora. Para atirar no alvo de uma ideologia, você não vai conseguir acabar com essas ideias erradas, construídas e colocadas dentro do judiciário brasileiro,
Você não vai acabar com essa meleca que a Justiça Federal ensinou nas universidades, usando o direito positivo e as tentativas infundadas de fazer isso vingar sem você trazer muita munição, como eu fiz com os vídeos contra o juiz, como eu fiz com os vídeos falando da agenda, como eu fiz com tantas denúncias, que dessas denúncias eu não vi ninguém da Justiça de Florianópolis, das televisões e dos mandatários do Estado falar nada das denúncias que eu tenho feito de polícia ambiental, de denúncias que eu tenho feito de delegacia, de denúncias que eu tenho feito de escola, de professoras. E isso eu não vi nada da justiça canalha atacar esses problemas. Então, mediante uma justiça canalha, não atacando os problemas, e sim atacando a solução, que é a família, porque família, no seu cerne, ela é a solução dos problemas de filhos. Agora, se tem famílias modificadas pela natureza das leis, que tira a autoridade dos pais, e essas famílias depois não dão conta dos filhos e jogam os filhos para o Estado, aí é um caso de construção de sociedade decadente, como eu tenho demonstrado em vários vídeos, confirmado, e do qual a minha comunidade não se inclui, ou a comunidade que eu me envolvo, ou as comunidades que eu me envolvo, não nos incluímos nisso. Somos uma família suficiente, somos uma família que provê por nós, somos uma família independente, moralmente, financeiramente e profissionalmente, em todos os setores, para ter condição, tanto moral, quanto financeira e quanto, principalmente, acima de tudo, a condição moral de tratar dos nossos filhos. Pessoas chatas pra caramba, gente. Eu tô me especializando em orientação de robótica, em orientação de robôs. Eu estou me especializando nessa coisa da mulher cara crachá com a máquina aqui, ó, para orientação de robôs inteligentes, robôs americanos, sabe? Que tem os robôs que vão ser os bobinhos, que só trabalham, e os robôs inteligentes. Então eu estou para dividir e colocar um pouco de emotion, muita emoção nesses seres, que não vamos fugir deles, vamos ter que encará-los. E na minha conversa com a robótica e com os robôs, eu estou trazendo para eles um pouco de emoção, a emoção natural de nós seres humanos. Por isso que eu fiz todos os vídeos passo a passo com a emoção do dia. Como eu vi a situação, mediante as leis porca, podres, putrefatas, cadaverina, e as medidas que a justiça da pastinha ia tomando, todas em detrimento da própria lei, e eu manejando, inclusive, a corrupção policial. Isso também eu não vi nenhuma das autoridades, nem governador, nem Assembleia Legislativa, ninguém ir na televisão retratar sobre minhas denúncias e os meus vídeos. Não vi nada. E a gente está encerrando o ano, mas segundo a Justiça Popular da Maconha, a partir do dia 2 tem muito mais boletins, tem muito mais audiências conciliatórias descabidas para a família enfrentar, porque não foram capazes de usar a independência da delegacia para fazer a dita investigação contundente em tempo hábil. E eu preciso vir para as redes, aos 9 minutos e 44 segundos, retratar que isso é a inadimplência, a corrupção, tomando conta para proteger bandidos de estimação e demonstrando que
não tem interesse em ter um alinhamento como esse que eu tenho demonstrado, que estou alinhada com Bukele do El Salvador, porque ele está mostrando empenho em pegar aquelas criaturas que atrapalham a sociedade e não aceitam viver de outra maneira. Quanto mais Santa Catarina persistir e insistir no erro maldito, malévolo, de pegar bandidinhos de estimação e considerar pessoas naturais e buenas, e distorcendo a realidade, considerar família como os bandidos, porque enfrentou a delinquência local, e fazer com que a lei Stalking seja mais um simples penduricalho do cabide, do guarda-roupa da justiça, para mais discrepância, mais essa burocracia, não vamos ter resultados na sociedade. As pessoas estão deixando de ser autônomas. E com tudo isso, desde os meus primeiros vídeos, onde eu demonstro, sim, que existe uma construção de fofocas que estavam atingindo o meu trabalho, o meu salão, a nossa vida, de diversas maneiras, impedindo nós de seguir o nosso modo de vida na comunidade, e que era um modo de vida que auxiliava, promovia auxílio para as pessoas, não promovia delinquência em nenhum dos momentos, mas, por causa da decadência moral, eles se uniram, eles sempre se unem, em prol do tudo que não presta, e o tudo que não presta é o bêbado da bodeguinha, as bodeguinhas, é tentar pegar a loja dos outros, o trabalho dos outros, que foi o que aconteceu com os próprios filhos da doceira, e no primeiro momento foi contra a feirinha, mas não há problemas nisso, já foi feito. O que não podem querer é impedir-me de contar nas redes. É a minha história. Se não quisesse que eu contasse nas redes, não se metesse com a minha história. Se meteu, agora aguenta. Simples assim. Eu percebi que existia algo muito inescrupuloso, usei sabedoria emocional, usei no momento exato, e eles resolveram atacar com tudo, vir para cima de família, amigos e até amigos de longe, sendo envolvidos no conluio maior pioral de todos os tempos, que é esse conluio das professoras aposentadas. Muita sensibilidade, muitos sensores para pegar as psicopatas. Psicopatas não podem ser pegas sem que tenhamos muitos sensores. Sérgio é meu filho, ele tem muito mais sensores que o pai dele. Ele também é imune a críticas. E eu percebo isso quando eu mesmo lhe critico, que ele é imune a isso. Ele não tem problemas de personalidade para aceitar que essas canalhas transformem ele num ladrãozinho de celular mediante a sua inescrupulosa falta de ética, de cultura. O que é a cultura? É a ética, a estética e a lógica. Não tem lógica uma polícia de uma capital vir 4 vezes prender a família e deixar os bandidos rodopiando, deixando bandidos rodopiando por aí numa boa. Isso é a prova contundente que a polícia de Santa Catarina, da capital Florianópolis, está cheinha de ideologias furadas e de uma invasão, total invasão, durante essa invasão da polícia, os policiais que chegam têm que dançar a música da capital.
qual é a música da capital. Você entrou aqui, aqui nós temos nossas regrinhas, com as pessoas, vamos trabalhar com os mané de um jeito, com os de fora de outro, e isso já é a causa da separação, e não da igualdade, para ver que ali ninguém age com igualdade, não. E não é a questão de igualdade bandido e vítimas. Separaremos as coisas, vamos separar. Eu sempre digo, cu de bunda, 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 fiofó é o fiofó. Então vamos separar as coisas. Qual é a minha diferença de ser uma catarinense do Oeste para ser uma catarinense da Ilha da Nicotina ou da Ilha da Magia? E para essas outras pessoas que vieram do Rio Grande do Sul, em comparação com as que nasceram, supostamente os manés que nasceram aqui. Se somos todos seres humanos e temos uma lei, policiais militares de Santa Catarina, nós temos uma lei para ser seguida. A mãe de família ligou que estava em risco, vocês não me atenderam. Vocês mesmos disseram com a boquinha de vocês que vieram porque o meliante foi baleado. Cidadão de bem, sabe? Precisava de socorro da polícia. E vocês levaram, como eu demonstrei na foto dos meus filhos e do Renato com a carabina linda, levaram o nosso meio de defesa num ato inescrupuloso, nada a ver com proteção da família, e sim tudo a ver com proteção dos bandidos que botam um capuz e vêm a modus operantes das professoras aposentadas, inclusive com de menor. Inclusive, depois disso, elas seguiram aprontando, colocando a nossa lancha para venda, colocando plaquinha com número de criança para todo mundo ligar e dar no número de uma criança e as pessoas fazer mais denúncia achando que podia ser um filho nosso, porque é um grupo de fofocas, é um grupo de perseguição. E aqui ninguém está inventando uma perseguição que não está acontecendo desde o momento da quadrilha na porta da minha casa até os momentos que a investigação da Polícia Civil não saiu. Ao menos não saiu nenhum resultado contundente até agora que a gente possa observar que essas professoras vão ser indiciadas pelo que fizeram, incluindo invadir minha casa. E tem que agradecer. Um beijinho, Meg, que você é uma mãe consciente que apenas fez um pequeno exorcismo. Exorcismo esse que foi jogar na cara do Renato, que apanhou do Renato, né? Imagina o caráter da professora. Que tudo que aconteceu na frente dos meus filhos, ela invadindo a minha casa, e depois a meus filhos assistindo ela na audiência conciliatória, tentando enganar aqueles trouxa lá do universitário, tudo em combinado, e com delegado elas foram na TV Record, com um advogado hollywoodiano lá para contar mentiras perante aquelas câmeras, perante aquilo, tentar enganar bobo, como dizia meu abuelo. Aquele que costumava enfrentar as autoridades e mandava o advogado ficar quieto. Povo chato pra caramba. Povo chato pra caramba. Todas essas ideologias vão aproximar as crianças, vão aproximar os adolescentes, os jovens, muito mais da robótica do que das pessoas, porque as pessoas se tornaram chatas pra caramba. Elas se tornaram, ou tu entra nessas ideologias e na drogadilândia, ou não tem mais nem convivência. Esse é o setor que a gente está enfrentando. Soberania nacional soberania nacional e soberania popular. Essa é a diferença. Os populares é aceitar tudo que é tipo de drogadilândia, é iniciar o ano na cervejinha, na ideologia de quantas
quantos tipos de personalidade você consegue assumir. Para ver que eu e a mulher máquina aqui, ó, é a mulher máquina e a mulher Meg, já estamos defasadas, porque existem muito mais tipos de personalidades que essas pessoas estão assumindo. Eu conheci uma adolescente que é um menino que se veste de menina e assume 4 personalidades em um pequeno vídeo de 20 minutos. Imagina quantas outras personalidades eles não conseguem assumir e transmitir para os nossos filhos que vão seguir essas criaturas, essas aberrações através das redes. E o meu foco é fazer algumas reações, alguns vídeos dessas aberrações, e vamos chamar a palavra correta para aberrações, porque isso não são seres humanos fazendo arte na internet, não são. E bem como a censura veio sobre mim tantas vezes, essa mesma censura deveria vir sobre esses tipos, que não é uma simples persona conversando com uma mulher, com a máquina, não, são uma pessoa com 1001 tipos de personalidades conversando com os nossos adolescentes. E isso é crime contra a criança. Gostaria de salientar para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já que querem fazer tantas imposições quanto às crianças e à internet, quanto a esses youtubers, também tem que ter regras para eles, porque eles podem tudo e eu não posso vir aqui nem questionar a guichada, a esguichada de coisas tóxicas nas pessoas aí. Como que não? E nós temos assuntos para seguir tratando neste ambiente de internet sobre terras desinvestíveis, desapropriações, moedas. Nós temos muita coisa para conversar. E essa gente anestesiada pela ideologia vai ceifando a juventude. Temos que levantar mais vozes de mães que se identifiquem com o meu perfil. Para falar, vamos falar, nós temos o direito de falar. Por que putinha maconheira invadiu a minha família, servindo essas ideologias do tudo que não presta? Servindo o Estado apoiando essas coisas deploráveis através das próprias leis. Por que elas vão fazer toda essa invasão da nossa família e nós não podemos reagir? Seja de forma verbal, através da mulher máquina, seja de forma exorcística, quando invadem a minha casa, esses monstros, verdadeiros monstros, não são professoras aposentadas, são monstros. Cada dia uma delas invadindo a minha casa e a outra invadindo meus filhos. Monstros, verdadeiros monstros a serem combatidos com veemência, com todas as formas, em todos os níveis de combate a essas putinhas maconheiras. O Estado deveria nos servir, jamais o Estado me perseguir. E se ele quer me perseguir, é exatamente como eu disse naquele vídeo que eu fiz ontem sobre as escolas. Então paga a multa imensurável. Paga-me, Depois que me pagar uma multa bem alta, trilionária, aí vai ter direito de apitar na minha vida. Não é o Estado que manda na minha vida, sou eu que mando na minha vida. Se criaram essas leis do comércio, criaram o Conselho do Comércio, criaram o Conselho para transformar as nossas certidão de nascimentos, já desde que nascemos, como se nós fôssemos propriedades do Estado,
cabe-nos dizer que a lei do reino diz que nós somos imunes a tudo isso e não devemos seguir à medida que as estupidezes são instauradas. Que tipo de estupidezes são instauradas? Coisas como essas que estão impregnadas na pastinha verde e querendo fazer valer isso mediante a sociedade, emplacar aquelas putinhas maconheiras na televisão, duas professoras psicopatas, perseguidoras, que invadem a minha vida. Eu não estou invadindo a vida delas, mas elas estavam em grupos de fofoca, estão em muitos grupos de fofocas locais, invadindo a minha vida, me prejudicando financeiramente. E é a partir desse momento que não ficamos mais calados. Foram no limite, ao ponto de querer sequestrar os nossos filhos usando as instituições e dominando sobre o ato de nós usar a lei natural e não querer mais saber do direito positivo, nem de um defensor, e muito menos de ficar interagindo com a justiça. Fomos obrigados, condicionados a reagir, porque elas estavam avançando usando os próprios funcionários públicos. Essa é a realidade. Disso essas senhoras de ideologia dominante não conseguem se escapar, se eximir do que já está feito. A escola é a melhor opção? Numa situação como a nossa, a escola é a pior opção, porque lá é expor as crianças, as nossas crianças, a tudo isso que já foi trabalhado de ostracismo contra eles. Nós somos fortes, somos suficientes, vivemos na pele esse ostracismo. Isso é um crime internacional. Acontece nessas terras de proteção ambiental de Santa Catarina, da capital, e não tem como dizer que não aconteceu. Tem que identificar quem foi o grupo que fez, por que fez, qual foi a motivação psicopática de seguir algo assim. E se as motivações foram os antecedentes na justiça, a coação do policial da inteligência, tudo isso além de apurado, de desmanchado, mediante as instituições, tem que ser denunciado internacionalmente. Internacionalmente, para aquela universidade Federal da Maconha passar vergonha mediante a Corte Latino-Americana de Direitos Civis, de Direitos Humanos. De direitos humanos. Porque essa perseguição é como eu disse, mulheres magoadas, mulheres de ideologias que servem a grupos internacionais, tem um momento da vida delas que elas não se conformam em perder. E se elas sentiram que perderam a chance de invadir a minha casa, invadir o homem, invadir as crianças, elas atacam com mais grosseria, com mais perigo, muito mais perigo. Envolvem outras pessoas, trazem para esta realidade pessoas que não deveriam estar, encontra quem não conhece, mas pelo delito antecedente e as mágoas e as estupidezes construídas numa sociedade decadente, isso pode acontecer. Nós estamos com a cara e a coragem. O objetivo é
livrar o nosso país dos desinvestimentos, juiz feminista, governo perseguidor, trombadinhas, outras coisas como crianças trabalhando para partidos políticos, crianças trabalhando na delinquência desses partidos políticos. Esses escritórios locais que eu supostamente denunciei têm que ser investigados. Qual é a frequência que nós estamos vibrando para cuidar de tudo isso? Com quem estamos na frequência para cuidar de tudo isso? São assuntos detalhados que eu só posso trazer para as redes quando eu receber o insight para fazê-lo. Já fiz em alguns momentos e vamos devagarinho trazendo isso para ajudar todas as famílias, inclusive dos delinquentes. Porque quando eu estiver falando da moeda, eu vou estar falando para todo mundo. É para todos. É a união coletiva. Através da moeda nós vamos se unir. Nós vamos deixar a igrejinha de lado, partidinho de lado, escolinha de lado, tudo de lado. E vamos nos unir pela moeda e cada um vai construir o seu ecossistema, o seu grupo, as suas necessidades, as necessidades da sua família a partir dali. E além da caída dos governos estúpidos e digitalizados, nós vamos ter a queda de uma das moedas, que é a que mais vai tentar prejudicar o ser humano, cheia de moedinhas ao redor dela. Nós também, além dessa descentralização de moedas, que vai ser uma coisa que vai mexer bastante com a sociedade, como tem alguém na Assembleia de Santa Catarina, tá berrando lá uma mulher, tá lá berrando sobre isso, se preocupando com idosos. Eu acho bem válido que Santa Catarina se aparte do plano nacional financeiro e tenha um plano para o seu estado, porque temos pessoas capazes nesse estado para cuidar disso. Agora, se vão fazer, aí é outra coisa, igual a justiça. Fazendo injustiça, camaradagem, porqueria, brincando de partido lá dentro das instituições, favorecendo putinha maconheira, drogadinho oportunista. Não é isso que o Bukele está fazendo para a coisa ficar leve, para a coisa ficar, de alguma maneira, minimizar os danos de todos os danos que nós humanos vamos sofrer durante o processo de transição de humanas, meras humanas, para humanas máquinas que seremos no nosso arroba. Até que muitos não têm o seu arroba, nem identidade, não terão mais, serão mera colheita dos governos. Já falei da guerra de informação, já falei da guerra cognitiva, da acumulação de resultados, que é o que vai fazer nessa guerra toda, a nossa reforma, uma reforma do ser humano. Eu não sou contra a era dos transhumanos, porque as pessoas não vão conseguir dos super-humanos, do sub-humano, que eles vão criar toda essa desigualdade usando as máquinas. Então não dá para ser contra as máquinas, porque elas já estão aí, elas estão entrando, as entrantes. Não tem o que fazer.
O que a gente pode fazer é manifestar nossas opiniões, dividi-las com a máquina, para que a máquina, no seu raciocínio central, possa criar algum tipo de escrúpulos. Eu acredito que ela não terá. Imagina um juiz julgando mamãe e papai bandidos e os 7 bandidos que vieram destruir a nossa casa, destruir a nossa família, mais a quadrilha das 4 mulheres insanas, professoras aposentadas que foram na TV com a putinha maconheira. Imaginem nós sendo julgados por um juiz robótico que só considera a maneira que os papéis entraram lá no digital e não considera em nenhum momento as falas da família, não tem emoção para avaliar quem está falando o quê. Ou uma inteligência artificial alimentada por pessoas insanas ideológicas que não entendem de justiça real. E aí vem a meritíssima, né, que eu tenho guardado uma caneta diretamente de uma mãe, aqui, ó, para entregar para ela, em situação de estarmos avaliando o que é delitos contra as crianças e desde quando e como isso se formou aqui no lugar, e não só com a minha família. Se não tivermos essa obra humana conectada com as máquinas, máquinas não vão superar os humanos. Elas podem ajudar. Esse trabalho meu aqui na ferramenta Meg Máquina é para ajudar a justiça, e eu repito novamente, é para ajudar a justiça. E não para obstruir a justiça, como os grupos ideológicos e políticos fizeram até esse momento. E eu vou usar essa história como modelagem para 1000 anos de falas minhas aqui na internet, contundentes. E eu não autorizo nenhuma inteligência artificial usar a minha fala, descondecorar as minhas ideias e condecorá-las com falas religiosas, antirreligiosas, políticas e deploráveis, favorecendo ideologias e coisas que não têm nada a ver com a essência do que eu estou expondo, do que eu estou falando. Por isso que precisamos, eu vi hoje a live do senhor Pablo Marçal, o 28, que concorreu para a Prefeitura de São Paulo, como uma experiência do que é aquilo chamado política. Eu vi uma fala dele que ele vai montar uma instituição, uma empresa, só para casos que fazem fake news dele, e depois ele vai entrar com essa empresa para ganhar dinheiro da justiça, é tirar dinheiro do Estado por estar permitindo que as televisões, que as revistas, que todas as plataformas criem essas falsidades ideológicas para falar coisa das pessoas que não tem nada a ver. A difamação que foi feita pela internet com o meu filho, que é uma criança, pelas vadias políticas, usando a hashtag que elas criaram, e os filhos dela, que eram os mesmos bandidos que estiveram na porta de casa armados, que já eram conluios com restaurantes desde aquele ano que eu denunciei a corrupção policial daquela instituição. Todo esse conjunto de crímenes consagrados contra a infância, contra a juventude, contra a família, que é o protetor da criança. Ao menos no nosso caso, nós somos os protetores da criança,
Quem são os detratores? São as pessoas que invadem a nossa vida e querem opinar em algo que elas não têm autoridade nem autonomia para fazê-lo. Aliás, nem a justiça não tem autonomia para fazê-lo. Se naquele ano que eu também denuncio nessa última década, do que fizeram com a criança nas últimas décadas, quando tiveram a oportunidade, senhora oficial de justiça, de fazer a justiça para aquele bebê, e fizeram toda a ignorância judicial mantida em Santa Catarina, mantida com o objetivo de lesionar, de fraudar o direito legítimo da criança e do adolescente. Que no nosso caso, quem frauda o direito deles ter a escola não foi a família, esse tipo de escola convencional. Quem fraudou o direito à escola foi canalhas políticos inventando emergência de saúde que não existiu, do modo que eles comentam. O que existe aqui sobre nossas cabeças, o que eu estou demonstrando. Também insistiram nesse domínio da Drogadilândia em frente a essas instituições de ensino, as invasões de várias maneiras, umas mais violentas, outras menos, mas expondo as crianças a isso. E quando a família foi exposta a essa violência dos grupos, interagindo entre eles, a polícia não estava preparada para nos defender. Então não adianta criar leis e não estruturar as forças para casos como esse. Como eu disse, casos como esse da Costa precisa vir o psiquiatra, a camisa de força para levar as vizinhas e não a polícia. A polícia pode me levar os meus filhos, levar o Renato, e depois as vagabundas ficar por aí fazendo fake news, se é que essa palavra existe, fazendo conversa mole, fofoca nos grupos, continuando a história que a problemática é a mãe e não é a problemática psicopata, é aquelas que atacam o adolescente, que querem o adolescente, acesso ao adolescente. Vocês sabem muito bem para que tipos de festinhas. Vários assuntos relacionados para o que vem, para o ano que vem, que é muita sabedoria, é o enfrentamento, é o contentamento descontente. Eu contente e a justiça descontente, porque vai ter que arrumar toda essa porcaria, porque agora é pro internacional. Vão passar vergonha na corte da América Latina do que estão fazendo nesse puteiro chamado puteiro judiciário de Santa Catarina, que deveria ser um dos mais corretos do Brasil, segundo a propaganda do próprio governador. E já podem começar as putinhas bolsonaristas aí a dizer que se eu não tô contente eu é para ir pro Nordeste. Que eu não vou! Já disse que não vou. Já disse o que vou fazer. Quer enfrentar toda essa canalice de pertinho, de cara crachá, de frente. E eu quero saber onde tá esse juiz canalha que fez toda essa porcaria, conhecendo parte da história, que vai ter que sentar aqui, ó, na minha mesa, calçar o chinelinho, para produzir resultados reais e não ideológicos, reais e não na ideologia de vocês, de como vocês estão tratando as coisas, para benefícios políticos internacionais, que não tem a ver com nossa sociedade catarinense. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.